Olá, pessoal! Está começando mais um programa da nossa série Os Elementos Químicos. E desta vez, o elemento que vamos tratar é nada mais, nada menos do que o ferro. Grande elemento de grande importância na vida e no planeta. É um elemento químico que tem símbolo Fe maiúsculo E. Massa atômica 56 unidades e tem 26 prótons e 26 elétrons. Portanto, seu número atômico é 26. É um metal de transição, encontrado no grupo 8 e no quarto período da tabela periódica. É o quarto elemento mais abundante da crosta terrestre. É um metal maleável, tenaz, de coloração cinza prateado, apresentando propriedades magnéticas interessantes. É bastante utilizado pelo homem em todo o mundo, né? Sendo pouco provável que haja pessoas no mundo civilizado que não conheçam pelo menos um objeto ou um artefato que tenha ferro na sua constituição como elemento determinante. Esse metal, obviamente, tem um importante papel no desenvolvimento da sociedade, porque é um dos motores da economia. Porém, esse metal já era utilizado há milhares de anos, sendo identificados artefatos de ferro produzidos mesmo ao redor de 4.000 a 3.500 anos antes de Cristo. Porém, naquela época, o ferro era utilizado principalmente quando obtido de origem meteórica. Meteoritos batiam na Terra, tinham ferro, era um ferro praticamente, e eles utilizavam aquilo para algumas ferramentas e assim por diante. É bastante raro, então, na sua utilização naquela época, quase exclusivamente em rituais religiosos e assim por diante. Possivelmente, somente há mais ou menos 3.000 anos, 2.000 anos antes de Cristo, se obteve ferro metálico em quantidades apreciáveis, né, de tal maneira que pudesse fazer algum instrumento mais regular. Nesse período, seus minérios, tais como hematita, magnetita, siderita, limonita, colocados em conjunto com carvão vegetal, eram aquecidos até aproximadamente 1.200 graus Celsius. Obtinha-se um material facilmente moldável que possibilitou a produção de objetos e ferramentas de diversas formas, inclusive, acredita-se que tenha sido um dos instrumentos que revolucionou a guerra, porque você podia fazer instrumentos metálicos duros, afiados. Saía das pedras. Essa é uma época que ficou conhecida como a Idade do Ferro. Temos a Idade da Pedra e tem também a Idade do Ferro. O fato do ferro oxidar tão prontamente é uma das grandes perdas da química, responsável por incontáveis bilhões de prejuízo todos os anos. Fazemos coisa de ferro, ele naturalmente oxida. Ferrugem. Mas, a favor do ferro, estão seu baixo custo e sua habilidade de formar uma gama impressionante de ligas, de composições, com outros elementos metálicos, como alguns que a gente já viu, né? Com outros materiais diversos, ele se combina, produzindo propriedades que podem ser ajustadas, né? Desde algo que tem uma extrema rigidez a algo com extrema força de tensão ou que suporte altas vibrações. Essas são as ligas, da qual o aço que a gente utiliza, que a maioria das coisas que nós chamamos de ser feitas de ferro, na verdade são feitas de uma liga, que tem um pouquinho de manganês e outras coisas mais misturadas. A facilidade com que o ferro pode ser soldado, fundido, utilizado em máquinas, forjado, trabalhado a frio, temperado, endurecido, anelado, elaborado ou mesmo adquirir formas inigualáveis, né? Porque ele é bastante conformável. Não tem outro metal que compare-se a ele nesses quesitos. Tanto que muitos objetos que estão presentes em nosso cotidiano são constituídos por ferro, aço ou alguma outra liga, como eu havia dito, né, de composição metálica, que contém sempre o ferro como um elemento predominante. O ferro é tão importante como um metal
que é fácil esquecer que muitas formas de vida dependem crucialmente de seus átomos. Como, por exemplo, aqueles que ficam no centro do anel porfirínico, né, da hemoglobina, e respondem pelo transporte de oxigênio em nosso sangue. Então, o ferro, a falta de ferro, torna a nossa vida um pouco difícil, né? Porque leva a uma doença chamada anemia. Além de ser fundamental para o bom funcionamento das células e para a síntese do DNA e metabolismo energético de um modo geral, o ferro também desempenha papéis na produção de colágeno, elastina, dois componentes que são necessários para dar integridade ao tecido conjuntivo, na manutenção do sistema imunológico, na produção de regulagem de vários neurotransmissores e na proteção contra danos provocados por moléculas oxidantes de um modo geral, que porventura ou produzidas dentro do nosso corpo. Para o coração, também tem sua importância fundamental, porque faz parte da formação das proteínas chamadas mioglobinas, que estão presentes no miocárdio e são responsáveis pela boa oxigenação desse músculo. Bom, chega ao fim mais um programa sobre os elementos químicos. Essa série que traz cada programa um elemento em destaque. Esperamos que você tenha gostado e que o ferro tenha despertado bastante o seu interesse. E esperamos que você nos assista para o próximo programa da série Os Elementos Químicos. Até lá!